Bom dia, hoje a gente vai falar. Na primeira aula eu já dei uma contextualizada sobre os fatores, a evolução histórica das políticas de saúde. Hoje eu vou dar só uma pincelada para a gente poder entrar na Constituição Federal, tá? Então a gente vai rever mais rápido esse conteúdo. Tá? Para a gente conhecer o SUS agora, a gente precisa entender esses aspectos históricos que aconteceu nas políticas de saúde até a chegada do SUS. O SUS ele foi criado pela Constituição Federal de 80 e foi regulamentado pelas Leis Orgânicas 80 de 1990, que ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. E a Lei 8.142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde. Mas o que aconteceu até ser criada essa Constituição? Como foi esse processo dessa evolução histórica, que nos garantiu um atendimento livre de desigualdade e aberto a todos os cidadãos. Tá, a evolução histórica das políticas de saúde do Brasil colônia, de 1500 a 1822. Nessa época, a doença era um sinal de castigo, de provação. Então, assim, eles tinham essas crenças que a doença, quem estava doente, ou ela tinha algum mal espiritual, ou era um tipo de provação que a pessoa merecia essa doença. E o cuidado era muito empírico. Então, assim, eles não tinham conhecimento científico para a realização dessas ações. Então, o tratamento era realizado pelos curandeiros, pelos pajés, tinham cirurgiões barbeiros também. E em 1543 veio para o Brasil, foi criada a Santa Casa de Misericórdia, em Santos. Foi a primeira Santa Casa de Misericórdia. E com ela veio os padres jesuítas. E eles davam esse atendimento para essa população. E um dos marcos que teve nessa época foi a chegada da família real em 1808. E com isso eles tiveram que melhorar um pouco a relação de saúde, pois as doenças atrapalhavam a economia. E essas primeiras ações eram norteadas pelo interesse de manter a mão de obra sustentável, a mão de obra sadia para atender essa família real. E a teoria que existia nessa época era que o ar era o principal causador de doenças, pois carregava nele gases de matéria em putrefação. Eles desconheciam a existência dos micro-organismos. Em 1810, teve também um marco que foi a criação do primeiro lazareto, que era uma área de quarentena, onde os viajantes eles tinham que ficar de quarentena, e a autoridade sanitária da época que liberava que concedia o visto de entrada para essas pessoas na cidade, porque era para melhorar a nossa aparência, a aparência do Brasil colônia, em relação aos países do exterior, porque tinha muitas doenças na época aqui no Brasil, então ninguém queria, estava tendo uma reputação ruim do Brasil em relação ao comércio, estava influenciando diretamente no comércio a existência dessas doenças no Brasil. Então, para melhorar um pouco da imagem, foi criado esse lazareto, onde se tivesse alguma pessoa doente, ela tinha que ficar em quarentena e aguardando a resolução da doença. No Brasil Império, foi de 1822 a 1889, eles começaram a dar mais ênfase nas ações de combate a doenças transmissíveis. Lembrando que o foco era melhorar a nossa imagem em relação aos países do exterior, para melhorar, para não influenciar no comércio.
Nessa época, teve a descoberta dos micro-organismos, que foi a era bacteriológica. Então, começou-se a entender que a doença não era criada somente, não era propagada pelo ar, e sim por esses micro-organismos. Só que aí, com isso, eles teve essa superação da teoria miasmática, que era o ar era o causador, e foi para a teoria unicausal. Essa teoria falava que os vírus e as bactérias que passavam a ser as únicas causas das doenças, substituindo as explicações sobrenaturais. Dos pontos positivos, porque obteve um êxito em relação à prevenção de várias doenças, mas negativo porque apresentou uma visão única em relação ao combate das enfermidades em geral. Então, eles eram sempre tratados, a doença era sempre tratada da mesma maneira. E como da mesma maneira, isso mesmo. Tá? Na República Velha, de 1889 a 1930, muda o contexto político e a saúde também. O Brasil continuava sendo um modelo agrário de exportação, mas começou-se a ter um interesse um interesse industrial, mudando o perfil do contexto da população. Então, assim, com esse perfil, mudando o contexto de agrário exportador para um perfil industrial, começou-se a ter também mais pessoas trabalhando formalmente. Obteve-se também avanços na bacteriologia, então, assim, teve-se vários avanços nessa época. E passou-se a ter mais ênfase a medicina higienista. Essa medicina higienista, ela usava medidas jurídicas impositivas. Então, notificação de doença, vacinação obrigatória e vigilância sanitária, elas eram impostas pelo país para a população. Então, e em 1903, Oswaldo Cruz ele foi chamado para controlar a febre amarela aqui no Brasil. Ele foi colocado como diretor-geral de saúde pública, que atualmente seria o ministro da saúde, e ele conseguiu ele identificou que a febre amarela ela poderia ser causada por um vetor. Então, eles começaram a entrar nas casas para tentar identificar esse vetor. Como eram medidas impositivas, eles não precisavam de permissão da pessoa, eles chegavam e adentravam as suas casas. E um dos marcos que teve foi em 1904, que houve um surto de varíola, e o Oswaldo Cruz ele obrigou toda a população a se vacinar. Esse marco essa medida impositiva causou uma revolta da população, porque a população começou a se sentir indignada em ser obrigada a se vacinar. Na época não tinha tanto conhecimento igual hoje. Então, assim, a população achava que aquela vacina era para matar os pobres. Então, assim, eles não queriam se vacinar. E como era obrigatório, eles se revoltaram. E essa revolta, essa indignação foi conhecida como a revolta da vacina em 1904. Eles começaram também, eles identificaram que a aglomeração da população, ela causava também doença. Então, eles começaram a fazer os planejamentos das cidades. Então, com isso, eles conseguiam organizar a cidade para não ficar aquele acúmulo de pessoas, para melhorar essa atenção, o saneamento básico da saúde, evitando, então, doenças, né? E as doenças de destaque na época era cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola, tuberculose, hanseníase e febre tifoide. Até hoje, governador Valadares, tuberculose e hanseníase, a gente é um polo muito grande dessa doença ainda. Outro marco que teve nessa época foi em 1923, que é promulgada a Lei Eloy Chaves.
esse foi o início da Previdência Social do Brasil, com as caixas de aposentadorias e pensões. Era uma assistência médico-previdenciária. As pessoas que trabalhavam as pessoas que trabalhavam, elas tinham direito a ter atendimento à saúde. Como funcionavam essas caixas de aposentadorias? As pessoas, as empresas, ela era organizada pelas empresas e pelos funcionários. Então, quem exercia alguma atividade laboral tinha direito a essa assistência. Essas caixas de aposentadoria e pensão foi a primeira assistência pública específica, assistência à saúde específica da época. Porque o pensamento inicial deles é porque os trabalhadores e a empresa criassem um fundo de saúde para cuidar da saúde. Então, quando ela foi promulgada pela Lei Eloy Chaves, foi um convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller. Essa Fundação Rockefeller é uma empresa de ensino e pesquisa e prestou auxílio para que essa lei fosse promulgada. Então, assim, a ideia deles era que os trabalhadores e a empresa criassem um fundo próprio, onde era bipartite, né, que era a empresa e o funcionário que contribuía para essa caixa de aposentadoria, e quando os trabalhadores eles precisassem, em caso de doença ou de aposentadoria, eles teriam esse financiamento. Aí a gente observa que ainda aqui é restrito somente aos funcionários, a algumas empresas e a funcionários formais, no caso. E na época os ferroviários marítimos era que tinham as condições para esses financiamentos. Então, sim, essas pessoas que trabalhavam nessas empresas, elas tinham acesso médico previdenciário, somente aqueles que eram assalariados. Na era de Vargas, de 1930 a 1964, ela termina com golpe militar. Então, sim, houve a criação do Ministério da Saúde, da Educação e Saúde. Então, a Educação e Saúde ela era integrada, ela prestava serviço aos pobres, desempregados informais, ou seja, toda pessoa que não era segurada. A saúde pública, as ações que a MESP ela fazia era uma medicina preventiva, relacionada à orientação, promoção e prevenção. Toda vez que a pessoa ela necessitava de um atendimento mais complexo, as pessoas pobres e desempregadas elas iam para as santas casas de saúde. E quando eram funcionários formais, já estavam a responsabilidade previdenciária, a medicina previdenciária, era a cargo do Ministério do Trabalho e da Indústria Saúde. Então, assim, tem essa divisão. Mesmo com a criação desse Ministério da Educação e da Saúde, as ações que eram realizadas eram só relacionadas à orientação, promoção e prevenção, bem pontuais, né? Para essas pessoas informais. Eles consideravam como pré-cidadãos as pessoas que não tinham nenhuma formalidade, nenhum trabalho formal. Só que essas pessoas elas não tinham acesso a uma medicina previdenciária. Então, assim, quando as pessoas pobres, desempregadas, informais, ou que não tinham nenhum vínculo com alguma empresa, elas iriam ser encaminhadas para a Santa
para as santas casas de misericórdia da época. E o cuidado lá, a saúde era bem escassa, de baixa qualidade. Então, e quando era relacionado aos trabalhadores formais, ficava a cargo do Ministério do Trabalho e da Indústria. Então, a responsabilidade previdenciária dos trabalhadores formais era do Ministério do Trabalho e da Indústria. Em 1933, as CAPs, que é as Caixas de Aposentadoria e Pensão, elas foram trocadas, substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Esses Institutos de Aposentadoria e Pensão, eles eram organizados por categoria profissional, remunerada. Lembrando que era só os profissionais remunerados ainda era uma previdência excludente, era só aqueles que tinham algum trabalho formal que tinha acesso a esse atendimento. Passou-se, então, a deixar de ser empresa e empregados e passou-se a ser empresa, profissionais e o governo. Então, ela passou a ser tripartite, porque ela passou a ser por categoria profissional. Então, essa contribuição ela foi para tripartite. Então, assim, o que era antes uma caixa de aposentadoria voltada somente para empresas e profissionais passou a ser um instituto de aposentadoria e pensões, onde ela tinha várias categorias profissionais remuneradas e essa contribuição era tripartite. O governo começou também a financiar esse Instituto de Aposentadoria e Pensão. E a partir daí, o governo também começou a gerir essas IAPs. Aí, a partir do momento que começou a gerir, já começou a ter desvios de verba, má administração, porque eram várias categorias profissionais que participavam deste Instituto de Aposentadoria e Pensão. E eles não tinham uma gerência organizada desse recurso. E em 1953 teve a criação do Ministério da Saúde. O foco era as ações e programas de saúde voltados para vacinação e controle de epidemias e endemias. Essas ações elas eram pontuais em relação aos problemas de saúde da época. Então, sim, as ações, elas ocorriam à medida que era necessário, não tinha aquela ação preventiva, ela era curativa, era o controle quando já estava instalado uma epidemia, uma endemia, e aí fazia aquelas ações pontuais. Na época do autoritarismo, foi a época do golpe militar, que durou 20 anos, de 1964 a 1985. A saúde pública ainda, como no decorrer dessa época, ela era de baixa qualidade e limitada, centrada na doença e nos procedimentos. Então, assim, não tinha-se uma visão de prevenção. Ela era uma medicina curativa. E quando fala que ela era limitada, porque continuava sendo garantido somente para aqueles trabalhadores formais. Então, ela era de baixa qualidade, mas aqueles trabalhadores formais ainda tinham um atendimento melhor do que o cidadão que não tinha nenhum vínculo formal, porque esses eram atendidos nas Santa Casas de Misericórdias. Então, assim, o atendimento na Santa Casa de Misericórdia era mais como se fosse um abrigo, um isolamento daquela pessoa do meio para que ela não contaminasse outros. Em 1966, houve a fusão de todas as IAPs, que resultou no INPS. Agora, imagina que do CAPS, que era só a empresa e o funcionário,
as IAPs, que começou empresa, funcionário e governo, e Estado, e União. Então, assim, já tinha essa dificuldade de gestão desse recurso, unificou-se todas as categorias profissionais em uma só categoria. Ainda era excludente, que era só para aqueles funcionários formais. Mas só que, assim, aumentou-se muito o recurso financeiro, que já não conseguia ser gerido direito não conseguia ser gerido direito pelo governo. Em 1970, houve um movimento de reforma sanitária. Esse movimento de reforma sanitária ele surgiu pela indignação dos setores da sociedade sobre o drástico quadro do setor de saúde da população em geral. Então, assim, esse movimento, essa indignação, foi fazendo com que as pessoas começassem esse movimento de reforma sanitária. E ela atingiu a maturidade em 1980, que a gente vai ver no decorrer dessa evolução. E esse movimento, esses setores da sociedade que fizeram esse movimento de reforma sanitária, ele era formado por intelectuais, partidos políticos, foi um marco, e o marco que esse movimento da reforma teve, que essa indignação, que esses intelectuais pensadores observaram e se indignaram sobre a saúde, ela resultou, um dos marcos foi a Conferência de 1986, que a gente vai ver mais para frente. Esse movimento de reforma sanitária ele é importante para verificar que aqueles modelos antigos não eram mais aceitos à população. Então, assim, tinha uma alta taxa de mortalidade, tinha baixo saneamento, tinha várias doenças. Então, essa indignação dessa população em relação a esses processos de saúde que estavam de baixa qualidade mesmo, é que resultou nesse movimento de reforma sanitária. Porque ela não contemplava toda a população, pois o INPS ele ainda era excludente. Então, assim, ele só atendia mesmo aqueles profissionais formais. Em 1977, teve a criação do INAMPS. A motivação para a criação do INAMPS foi porque foi mais uma organização administrativa, porque era necessário ordenar o sistema. Então, assim, houve uma modificação, porque já estava muito bagunçado. Então, eles criaram esse Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social com o intuito de gerir e ordenar aquele sistema para que conseguisse gerir melhor esse dinheiro que estava sendo colocado nas IAPs. Então, assim, modificou-se a nomenclatura, pois houve mudanças organizacionais. Então, assim, e se criou órgãos específicos para a gestão em cada área. Então, foi criado o Sistema Nacional de Previdência Social, foi criada a Administração da Previdência e Assistência Social, e o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Cada um, eles eram... foi dividido essas atribuições para cada uma desses órgãos, para que eles conseguissem ordenar e organizar esse sistema, que como era um sistema, a saúde ela não era preventiva e sim curativa, o atendimento curativo ele é mais oneroso, porque eles gastavam muito com
o tratamento das pessoas. Então, assim, era muito caro, era mais exames. Então, assim, a pessoa, ela não chegava, ela já chegava doente quando ela precisava dessa assistência médica. E essa assistência médica ficava muito cara. E como eles já não conseguiam controlar desde a época que foi unificado pelas IAPs, quando juntou todas, eles tiveram o dobro ainda de dificuldade, porque eles não conseguiam controlar os procedimentos que eram realizados, eles não conseguiam administrar realmente esse dinheiro, contando ainda que tinha os desvios de verba também da época. Continuava sendo uma assistência médica restrita. O modelo que era, como eu falei, esse modelo curativo, ele era um modelo hospitalocêntrico. Então, assim, ficava em torno da hospitalização desse paciente. Então, assim, o cuidado ele ficava mais caro. Não tinha esse controle de verba, de procedimento, nem controle nem nos procedimentos que eram realizados, e também tinha os desvios de verba, o que aumentou bastante o déficit financeiro do INAMPS. Então, por isso que foi criado aqueles outros órgãos para poder auxiliar e organizar reordenar mesmo, esse reordenamento do posicionamento do INAMPS para melhor gerir esse dinheiro que era colocado lá. Aí, em 1978, teve uma conferência, a primeira conferência internacional sobre os cuidados primários da saúde, que foi a conferência Alma-Ata, que ela foi organizada pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef. Então, assim, ela mostrou a necessidade de remodelar a assistência da saúde no Brasil. Então, assim, ao invés de ser essa medicina curativa, esse modelo hospitalocêntrico de internação, de procedimento, essa conferência ela voltou-se para a atenção primária à saúde, onde o atendimento, o cuidado nessa atenção primária, ela poderia melhorar a qualidade de saúde da pessoa e diminuir os gastos com a medicina curativa. Então, seria uma medicina preventiva. Então, assim, o foco era a atenção primária. Em 1981, foi pelo decreto 86.329, foi criado o CONAMPS, que é o Conselho Consultivo de Administração à Saúde Previdenciária, para organizar e racionalizar os custos da assistência médica, já que não se tinha um controle. Mesmo com a criação do INAMPS, essa mudança da nomenclatura, a criação desses outros órgãos específicos, não se conseguiu organizar e racionalizar o custo. Então, em 1981, foi criado esse conselho consultivo para ver se ele dava uma freada nesses custos e nesses gastos que estavam tendo com a saúde, porque já que não existia esse controle. Então, assim, mesmo assim, tinha esses desvios de verba. Então, eles fizeram isso para tentar controlar os gastos relacionados com a saúde previdenciária. Em 1983, foram criadas as ações integradas de saúde. Elas tinham o quê? Um conceito forte da atenção primária. Ela procurava integrar as ações preventivas e educativas. Então, assim, tinha eles começaram a voltar o interesse para essas ações integradas à saúde com foco na ação curativa e preventiva. Então, assim, essas ações integradas de saúde foi a primeira experiência de um sistema de saúde mais integrado e articulado. Então, eles começaram a integrar essas medidas preventivas e educativas para se evitar os gastos com a medicina curativa. A Nova República, um dos grandes marcos que teve, quando a gente fala também em relação àquele... o modelo
quando se fala do movimento da reforma sanitária, eles conseguiram, através dessa mobilização, na conferência de 86, 8ª Conferência Nacional, que tivesse a participação da sociedade. Então, sim, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas foi a primeira com a participação da sociedade. Então, assim, esse marco foi através daquele movimento de reforma sanitária, daquela indignação pela qualidade de saúde que tinha, pelos altos níveis de mortalidade que tinha na época, que essa mobilização desse movimento de reforma sanitária conseguiu que, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tivesse pela primeira vez, a participação da sociedade. Então, assim, eles tinham a noção que a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Todas as deliberações que foram colocadas nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela se tornou base para a criação do SUS na Constituição Federal de 80. Então, se ela tinha um novo ideário para a saúde. Então, eles modificaram aquela saúde que era só garantida para quem tinha aquele atendimento, quem tinha aquele vínculo formal, e passou-se a ampliar esse conceito para ampliar a saúde como um direito de todos e como um dever do Estado de garantir, através de medidas, ações, essa saúde. Entendeu? E a partir daí, essas deliberações, elas foram a base do SUS na Constituição Federal. Em 1987, como eles estavam nesse processo de reformulação, de organização, teve-se como se fosse um projeto piloto do SUS, que foi o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Ele tinha o mesmo princípio do SUS, os princípios básicos, universalização, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação comunitária, só que ele ainda era um projeto piloto. Ele ainda não tinha uma base constituinte mesmo, uma legalização. Ele estava aproveitando as deliberações que foram feitas na Constituição e já começou-se a criar esse projeto piloto do SUS. E aí, em 1988, com a Constituição Federal, com a promulgação da Constituição Federal, foi institucionalizado o SUS. Então, se foi a primeira vez que uma Constituição Federal teria artigos relacionados tanto à Previdência Social quanto à saúde. Então, a saúde ela passou a integrar a Constituição Federal, que a Constituição Federal é a nossa carta magna. Então, sim, ela dá as diretrizes para a gente poder seguir, como eu falo. Ele fala assim, eu quero um bolo de laranja. Ele fala que vai ter que ter esse bolo de laranja. E após isso vai ser realizada essas leis que elas vão delimitar realmente o que é. Então, sim, ela foi institucionalizada, o SUS foi institucionalizado, foi criado na Constituição Federal, como se fosse um... Ai, gente, peraí que eu vou lembrar aqui. Então, ela colocou na Constituição Federal tanto a saúde quanto a Seguridade Social, garantindo assim que a saúde fizesse parte dessa Constituição, porque a Constituição ela é a nossa carta magna. Então, assim, a gente tem tanto os estados, os municípios, a nação ela tem que seguir essa Constituição. Aí depois ela dá a margem para que ela seja regulamentada. Só que dela ter sido incluída na Constituição Federal, deu-se o direito realmente que a saúde seria o direito de todos e dever do Estado, a partir do momento que ela constou na Constituição Federal. Pós-constituinte. Então, em 1980, como eu falei, ela foi criada, ela foi instituída na Constituição Federal, a saúde ela foi
institucionalizada na Constituição Federal, mas ela foi regulamentada pelas leis orgânicas de saúde, a Lei 8080 e a Lei 8142, que a gente vai estudar mais para frente agora. Então, assim, teve a adoção dos princípios e diretrizes do SUS, a universalização da saúde, onde a saúde era direito de todos e dever do Estado. Teve-se muito enfrentamento de vários problemas, porque de implantação do SUS, porque tinha aquela dificuldade, os grandes empresários, principalmente quem ganhava na época, com esse atendimento previdenciário excludente, eram os convênios de saúde, os hospitais, porque eles tinham um monopólio muito grande em relação à saúde. Então, assim, eles eram os provedores de saúde e eles recebiam por isso. Aí, a partir do momento que colocasse instituísse mesmo esse Sistema Único de Saúde, gratuito, quem sairia perdendo seria esses grandes empresários. Então, assim, o SUS ele teve esse enfrentamento desses problemas na implantação, desses grupos empresariais, que eles eram contrário ao SUS, por questões econômicas e financeiras. E também teve os entraves da consolidação do SUS em decorrência da gestão ineficaz e fragmentada da corrupção, do subfinanciamento e da hegemonia do modelo centrado na doença e no hospital biomédico. Que mesmo com a criação do SUS, e mesmo eles começando a mudar essa visão de curativa para preventiva, ainda se tinha esse modelo centrado na doença e no hospital, esse modelo hospitalocêntrico biomédico, onde era necessário tanto o médico quanto o hospital para se ter saúde. Não se tinha essa visão mais aceita pela população. Então, assim, teve esses entraves e a extinção do INAMPS, ela demorou um pouco mais para ocorrer. Então, se ela ocorreu por meio da Lei 8.689 de 1993. Tá, os modelos de assistência à saúde da época. Esse cachorrinho é chato, hein? Está bem. O modelo inteligente, fundamentado em ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado, de acordo com a portaria que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, o modelo de atenção à saúde vigente, fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturando a ação e serviços de saúde destinados à oferta
a partir da oferta, o modelo biomédico, tem se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e insustentável para o enfrentamento futuro. Nesse sentido, o modelo de atenção definido na regulamentação do SUS preconiza uma contraposição do modelo atual, que é centrado na doença, em especial no atendimento à demanda espontânea e à agudização de doenças crônicas. Aponta a necessidade de uma organização que construa intersetorialidade para a promoção da saúde, compete à integralidade dos saberes com fornecimento de apoio matricial, considerando a vulnerabilidade dos grupos da população tem as seguintes características. Ela valoriza os princípios e as diretrizes do SUS. Então, assim, a hierarquização, regionalização dos serviços de saúde, atendimento universal e integral, territorialização, humanização no cuidado e acolhimento. Então, assim, esse modelo alternativo ele é mais amplo, ele não fica ou só voltado para campanhas de vacinação, aquelas ações pontuais, igual é o modelo sanitarista, e nem focado somente no médico e na medicalização. Esse modelo, ele valoriza os princípios e diretrizes do SUS, então, assim, é uma saúde mais integralizada. Então, assim, ela é universal. Então, assim, a partir desses princípios de SUS, eles são direcionados a atender ao indivíduo, à família, à comunidade, levando em conta os aspectos socioeconômicos, ambientais, culturais e políticos. Então, assim, começa-se a observar a pessoa como um todo, tanto no processo saúde e doença, quanto nas ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, quanto nos aspectos que englobam a pessoa como um todo, socioeconômico, ambiental, cultural, político, e centram-se as ações programáticas de saúde na atenção básica. Então, assim, através das redes de atenção básica, eles vão focar o atendimento para melhorar a qualidade da saúde desde a época desde do início, na prevenção, para se evitar aquele tratamento curativo. Então, assim, está mais voltado ao início na atenção primária à saúde, tá? Então, está voltado ao acolhimento, à vigilância em saúde, à promoção e à prevenção da saúde. Eu estava falando sozinha. Onde que eu parei? Tá. Então, não é só caminho.